Olá, estou aqui com o Kellner, ele é protagonista do filme Corpo Elétrico e ele vai contar um pouco sobre o que é o personagem dele e o que é o Corpo Elétrico. Kellner, por favor, pode se apresentar pra gente, pra quem não te conhece. Oi gente, eu sou Kellner Macedo, sou ator da Paraíba e vivo Elias no filme Corpo Elétrico. E o Elias é uma vida em movimento. Eu acho que o Elias é como um mar, sabe? Que ele está em movimento, que ele vai, que ele volta, que ele deságua em algum lugar, mas que ele flui, e que ele continua. E sempre ele constante, continua. E que ele muda a cada encontro, sabe? E cada encontro transforma ele em outra coisa. Então, ele é muito dependente disso para viver, desses encontros que levam a gente para outro lugar da vida. E é um jovem que tem muito, assim, que tá muito afim de viver dentro dessa cidade, que também vem da Paraíba, tem 23 anos, trabalha numa fábrica, numa confecção de roupas, é assistente da estilista e que busca muito mais do que trabalhar nessa cidade, mas viver, sabe? É a busca para que esse corpo continue orgânico, continue vivo, que não vire uma máquina, sabe? Que não entre nesse sistema de trabalho em que os corpos são transformados em maquinarias. E não, como uma fábrica, né? Como uma fábrica. Mas ele é esse lugar de fruição, é a vida fluida, é o movimento das coisas que não para. É que até é engraçado, porque logo no começo do filme nós temos a apresentação do Fernando e ele tem até dificuldade para lidar com as máquinas, né? Embora seja uma coisa mecânica, que você vai fazer 100 kg todo dia, a mesma coisa, você vê que ele encontra um pouco de dificuldade e eu, agora que você falando, eu percebo que ele, realmente o protagonista é isso, ele tenta fugir da rotina, fugir do comum, do normal, fugir da máquina. De encontrar esses lugares de escape, de catarse, né? Porque ele não está disposto a viver a vida dele dentro daquela fábrica, vivendo esse lugar de repetição diária, que é, sei lá, produzir. Até pode existir prazer naquele trabalho, sabe? De poder criar aquela peça, de poder desenhar, não sei o quê. Mas é uma produção muito massacrante, que você está ali todos os dias, sei lá, 10 horas por dia, não sei quantas horas por dia, numa sala completamente fechada, que não tem janela, que não tem saída de ar. Então, assim, é muito louco. E ele não está disposto a viver isso, apenas isso. Ele não está disposto a virar uma máquina, mais uma dentro dessa cidade, né? Então ele luta para sair disso, para ir para outro lugar. Para você, Kellner, quando você recebeu o papel do Elias, o que foi para você? Aonde que a sua vida se encaixa com a do Elias? Ou ela não se encaixa? Como que foi pra você interpretar esse personagem? Então, eu acho que muito mais que interpretar ou representar, a gente está ali para experienciar e viver esses momentos do filme. Então, assim, quando eu vi o roteiro, eu fiquei muito excitado, porque tinha muitas questões que eu queria falar quanto artista, quanto pessoa, e que muitas coisas que eu sabia que eu ia ter que mudar dentro de mim, assim, que eu ia precisar trabalhar. E foi um trabalho árduo, a gente trabalhou muito, assim, ensaiou muito e teve um certo processo de limpeza da visão, por exemplo, para acabar com os preconceitos, para acabar com os julgamentos e para poder viver essa experiência que é tão múltipla, né? Para viver esse cara, esse Elias, que é tão múltiplo e tão, de certa forma, tão aberto ao mundo e às possibilidades que atravessam ele. E foi um desafio, primeiro de tudo, assim, porque eu nunca tinha feito um personagem, eu nunca tinha feito um filme com essa proporção. Então eu sabia que ia ser difícil, sabia que ia ser diferente. E aí quando eu cheguei, que a gente começou a ensaiar, me deu um certo medo, sabe? Me deu uma certa insegurança, assim, por estar nesse lugar de protagonista, não sei o quê. Só que aos poucos isso foi fluindo para outro lugar, de não hierarquização dessas posições dentro do set, dentro das salas de ensaio, sabe? Eu era um ator, que eu estava ali para viver aquilo, para trabalhar junto com os outros atores e atrizes, junto com o diretor, o preparador, que é o Marcelo também. Então, assim, foi um lugar que foi fluindo, sabe? Que a gente foi encontrando esse lugar do Elias, entendendo o meu lugar, as minhas
minhas convicções, as minhas coisas, e aproximando isso, até que não existisse mais diferença, sabe? Então foi um processo longo, assim, eu fiquei um mês sendo preparado sozinho, pelo Marcelo e pelo Gabriel, e aí no segundo mês os outros atores e atrizes do elenco entraram no processo, então foi um momento muito importante, esse momento do encontro, assim, principalmente esse momento do encontro, porque era onde tudo se dava, era onde todas as relações eram criadas. Então era ali que a gente tinha que realmente estar livre desse lugar de julgamento, de preconceito desses personagens, sabe? Porque somos pessoas muito diferentes dentro desse elenco. Não só no elenco, assim como no filme, retratam muitas pessoas diferentes, sim, né? Sim, muito diferentes. Vidas então, diferentes, pensamentos. De interseção dessas figuras, sabe? Que você até vê. Um ponto que eu gostei muito de ver, é um pouco de spoiler, mas o personagem que vai se casar no final, que ele é da Igreja Batista, e ele tá no meio daquilo que é um universo totalmente diferente daquilo que ele tá acostumado a viver, regrado, mas em nenhum momento ele demonstra preconceito. Ou as outras figuras que estão ao redor dele, né? Acolhem tirando o chefe dele, né? Pelo contrário, não. Mas assim... Foi uma coisa que eu achei muito engraçada, porque... querendo ou não, quando você mexe com religião, você sempre mexe com alguns dogmas, alguns preconceitos, e a forma que não só ele, como a mulher lidou com isso, e ele vem lidando o filme todo, foi bem interessante. E quando ele fala no final, sou batista, né? E daí você para e fala, cara, ó, querendo ou não, há uma esperança, você vê alguma coisa diferente, porque, querendo ou não, é uma coisa que vem com muito preconceito. Sim. Você enfrenta preconceito direto, você falar tão abertamente disso num filme é muito difícil. E já engata na outra pergunta. O filme, quando você aceitou, você mesmo falou que você teve um puta de um tesão para fazer, então você espera que esse filme alcance algum patamar e passe alguma mensagem. Qual seria esse patamar que você espera alcançar? Porque o Corpo Elétrico, eu vejo que é um filme que ele vai enfrentar muitas barreiras, vai bater de frente com muitos dogmas e muitos preconceitos. Como que você espera que o filme consiga ultrapassar esses preconceitos e alcançar o grande público? E qual recepção você espera desse grande público? Porque no cinema brasileiro a gente tem muito preconceito, que as pessoas não assistem cinema brasileiro. Vem os filmes blockbusters, que a gente pode dizer de cinema brasileiro, é só comédia, mas o Corpo Elétrico, ele não trata... Eu vejo que ele não trata de um filme para o grande público, e sim um filme para pessoas. Um filme de pessoas para pessoas. Sim. Porque mesmo alguns personagens que não são tão explorados, você vê que ele tem uma vida, eles existem. Isso eu achei uma coisa muito importante. E qual que foi a sua visão sobre isso? E aonde você espera que o filme Corpo Elétrico chegue? Aonde você espera que a mensagem do filme alcance? Então, eu acho que é um filme sobre encontros, sabe? E tem um lugar do filme que o Marcelo estabelece, que é o da não existência dos ciúmes, da não existência dessa sensação de posse, dessa coisa da propriedade. Então eu acho que é um outro modo de se relacionar, diferente do que a sociedade opera. Porque desde que a gente nasce, a gente é condicionado a viver um padrão de relacionamento, a viver um padrão, a entrar dentro de uma caixinha. E eu acho que o filme é uma coisa que coloca a gente fora dessa caixinha, coloca a gente pra viver de um outro jeito, sabe? Porque a sociedade é muito repressora. Tá sempre querendo tolher nossas ações, está querendo podar a gente em todos os sentidos, e eu acho que esse filme traz um lugar de liberdade e de possibilidade de existir, que eu acho muito bonito, assim, que eu acho muito potente, que é: seja você, faça o que você tem vontade, e independente de julgamento, independente de preconceito, independente do que... É difícil, não é fácil, e assim, são outros modos de se relacionar. Que sim, as pessoas talvez não estejam acostumadas com isso, que talvez venham com um discurso de promiscuidade, não sei o quê, mas eu acho que a gente está em outro lugar, sabe? Está em outro lugar de olhar para o mundo, de olhar para esses corpos, de enxergar beleza nisso,
sabe? De não diferenciar, de não hierarquizar essas relações. E eu acho que cada vez mais eu tenho pensado nisso, assim, no quanto a gente está condicionado a esse lugar da sociedade de julgar, sabe? De olhar para você e já te julgar, já criar um preconceito, já criar uma certa leitura. E não, sabe? E é apenas se relacione, apenas abra espaço para que o outro entre, porque o nosso trabalho do elenco assim, é tirar as camadas, tirar os escudos de proteção que a gente tem, claro, natural, a gente vai vivendo, a gente vai tendo que lidar com muita coisa e a gente acaba criando escudos. E durante esse processo de preparação a gente foi instigado a tirar esses escudos e se colocar diante do outro como uma pessoa, sabe? Como um humano, como alguém que estava ali pulsando diante da outra, para que esse encontro acontecesse. Então eu acho que é isso, eu acho que eu não sei muito bem o que esperar ou o que eu quero que as pessoas entendam ou que vejam. Eu acho que as pessoas vão ver de um jeito muito diferente, porque é um filme que está aberto, ele não está muito fechado nesse sentido de indicar uma direção exata, sabe? Ele dá possibilidades e as pessoas vão entendendo a partir do seu ponto de vista o que é esse filme. Então eu não sei te dizer exatamente o que é que eu espero disso, mas eu quero muito que as pessoas vejam, sabe? E que possam se identificar ou não, se relacionar ou não. A gente também não está dizendo que esse comportamento é o comportamento ideal, o certo. Não, porque a gente também não está aqui para isso. A gente só está levantando questões e possibilidades. Eu queria que as pessoas olhassem para isso com carinho, sabe? Que abrissem também esse olhar e que tirassem um pouco desses escudos e dessas camadas para assistirem esse filme, que eu acho que é necessário e que eu acho que é uma possibilidade, sabe? Mais uma possibilidade dentro desse... Eu não tenho mais o que falar. Eu acho que essa foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. E quero só te agradecer. Obrigado. Obrigado a você. E quando que estreia? 17 de agosto, nos cinemas de todo o Brasil. E vamos ver Corpo Elétrico. Não perca. Confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito, mais muito talento, hein?